Quero refletir com vocês hoje à noite sobre a graça irresistível. O texto bíblico em Efésios capítulo 2, de 8 a 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Vamos orar. Faça uma oração pedindo que Deus fale ao seu coração. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e viemos aqui oferecer para Ti nossos louvores, nossa adoração. Viemos aqui oferecer nossos bens e Te pedimos que possamos ouvir a Tua voz, uma voz indistinguível, Senhor, uma voz que não causa dúvida, uma voz que fala profundamente, que é a voz do Teu Santo Espírito, que ela possa falar a cada pessoa, no poder do Espírito, em nome de Jesus. Graça é um favor que não merecemos receber. Graça é um dom, um presente gratuito da parte de Deus. Graça é algo que se dá para outro sem mérito algum, sem nenhum merecimento pessoal. Graça, simplesmente a gente acolhe, recebe, traz para a própria vida. A graça de Deus, ela é, em primeiro lugar, um convite maravilhoso. Em Mateus capítulo 11, 28 a 30, nós lemos assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós citamos essas palavras de Jesus, a gente normalmente associa esse convite a um convite de salvação, a um convite para aquela pessoa que ainda não conhece a salvação de Jesus. Mas esse convite é para todo aquele que está cansado e sobrecarregado por qualquer motivo, em razão de qualquer situação. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei as lutas que você está passando. Eu não sei as dificuldades que você está enfrentando no seu dia a dia. Mas esse convite é para você. Se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, esse convite é para você. Muitas pessoas vivem aflitas, angustiadas, cansadas de tantos sofrimentos. Olham para um lado, olham para o outro e não sabem qual direção seguir. Estão atribuladas, em meio ao desespero da alma,
e clamam, mas parece que ninguém as ouve. Mas quem, em sã consciência, resistiria à chance de aliviar um fardo tão pesado? Quem, em sã consciência, recebendo um convite como esse da parte do Senhor, o ignoraria? Se você estiver sobrecarregado, por qualquer razão na sua vida, esse convite é para você hoje. Se você tem olhado para um lado, olhado para o outro lado, e não sabe em qual direção seguir, esse convite é para você. Jeremias 33, verso 3 diz assim: clama a mim, e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Clama a mim. Na Bíblia tem tantas respostas de oração. Na Bíblia, tantas pessoas foram atendidas por Deus, porque clamaram a Ele, porque buscaram a Ele. E não será diferente com você. Clama a mim. O Deus vivo e verdadeiro é aquele que vê e que ouve. É aquele que conhece o seu deitar e o seu levantar. E Ele conhece as suas dores. Então esse convite certamente é para você. A graça irresistível, ela traz a verdadeira libertação. Ela produz libertação. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De um modo geral, as pessoas acreditam que os maiores problemas da vida são a pobreza, o desemprego, a violência, a corrupção, a ganância, as guerras. Mas tudo isso é apenas o reflexo do fator que os determina: o pecado. Esse é o maior problema humano: o pecado. O pecado é tão sério e tão grave que Deus enviou o seu Filho ao mundo para resolver o problema do pecado. Jesus veio para o mundo para pagar o preço pelo pecado. E Ele veio morrer no meu lugar e no seu lugar. O pecado não é algo simples, corriqueiro. O pecado é grave e com consequências eternas. E somente por isso Jesus veio ao mundo. Porque se o pecado fosse algo corriqueiro e comum, sem consequências eternas, Jesus não teria vindo a este mundo dar a vida dele pela sua e pela minha. Pedro diz assim, 1 Pedro 2,24: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fostes sarados. A obra da redenção acontece exatamente por causa do problema do pecado. Todos os homens,
indistintamente, todos os homens nasceram no pecado e vivem como escravos do pecado. Vivem dominados pelo pecado. Todos os seres humanos. Algumas vezes tentam se libertar com estratégias e sabedoria humana. Mas a alegria dura pouco porque outros vícios, outros desejos os controlam e os dominam. Então o pecado é uma coisa séria, porque não é algo simples de resolver. E o pecado tem consequências eternas. O pecado escraviza. O pecado domina. Um exemplo muito claro disso é quem luta, por exemplo, contra um vício. É fácil se livrar de vício, gente? É complicado. É complicado. Qual é o problema do vício? O vício controla, domina a sua vida. Você não tem forças. Você não consegue como se libertar de vícios, a não ser pelo milagre de Deus. Só Deus para libertar de um vício. E a promessa de Jesus é essa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pergunta é como um escravo poderia resistir e recusar a liberdade. Nós temos inúmeras histórias aqui no Brasil de que trabalhou escravo. E eu não estou tratando do período anterior, do século XVIII, século XIX, não. Estou falando agora. Então, há inúmeros trabalhadores nordestinos, por exemplo, que vão trabalhar em terras outras, com promessa de bons salários, de ajuda, e chegando no campo de trabalho, eles trabalham apenas pelo alimento, em condições precárias de vida, e os fiscais do trabalho, a Polícia Federal, tem que chegar com denúncia lá e fazer a libertação daqueles trabalhadores. Inúmeros casos, são corriqueiros até. E a pergunta é, como uma pessoa vivendo em tais condições recusaria a liberdade? Essa é a mesma pergunta que a gente deve fazer em relação ao domínio do pecado sobre a sua vida. Se você luta contra o pecado, qualquer que seja ele, só quem tem o poder de te libertar é Jesus. Só Ele, ninguém mais. E Ele oferece liberdade. Liberdade de verdade. Romanos capítulo 6, verso 22 diz assim: mas agora, libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Tem dois senhores, um bom e um perverso. O escravo do pecado tem um senhor perverso. O escravo de Deus tem um senhor amoroso, cuidadoso, que te ama e te liberta para sempre. Escolha um deles. Hoje você tem a escolha. A graça irresistível trata também da justa retribuição. Em Romanos 6, capítulo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
como eu já falei, o preço, o fruto, o resultado do pecado é a morte, é a condenação eterna. O pecado não é um problema apenas para esta vida. O pecado, ele define a tua eternidade. Então você terá problemas de ordem eterna por causa do pecado na sua vida, por causa do domínio do pecado na sua vida. Quem vive no pecado, quem gosta dos prazeres do pecado, precisa entender as consequências eternas de permanecer no pecado. Tem pessoas que fecham o coração para Deus, fecham a cara para quem tem coragem de lhes pregar o Evangelho. Aquele Evangelho que exige arrependimento e conversão. Não esse Evangelho fácil, de que basta levantar a mão e todas as situações e dificuldades da sua vida estão resolvidas. Não é esse o Evangelho, não. É aquele que exige arrependimento e conversão a Jesus. Algumas pessoas se aborrecem quando os homens e mulheres de Deus lhes abordam com essa mensagem de fé que prega o arrependimento. Algumas pessoas ficam aborrecidas quando alguém se aproxima para falar de Jesus. Trancam a cara. Eu já levei algumas vezes porta na cara. Eu já ouvi e vi semblantes se fechando, se trancando diante de mim, quando eu apresentei o Evangelho, quando eu falei de Jesus. Mas tal atitude vai cobrar dessas pessoas um preço tão alto que a pessoa não será capaz de suportar. O preço da condenação eterna. E por isso a gente precisa ter muito discernimento, muito entendimento, muita compreensão daquilo que está sendo anunciado aqui deste púlpito. As consequências eternas do pecado. O pecado gera condenação eterna, afastamento da presença de Deus eternamente. Essa é a razão porque nós, os crentes, precisamos pregar o Evangelho da salvação. Porque pessoas que, às vezes, dividem a própria cama com a gente, o cônjuge, não salvo, ele pode passar a eternidade longe de Deus. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe. E essa é a consequência eterna do pecado. Seus pais, pessoas que você ama, podem nunca ver a Deus, porque fecharam o coração, porque não deram lugar à graça de Deus. E é por isso que a gente precisa testemunhar do Evangelho, falar de Jesus, testemunhar com a vida e falar de Jesus. Mostrar o que Deus está fazendo em nossa vida e falar de Jesus. Eclesiastes 11:9 diz assim: jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Como é que Deus faz com a gente? Você é livre. O caminho é esse. O caminho certo é esse. Mas você é livre para escolher. Você faz da sua vida o que você bem quiser. Mas lembra de uma coisa. Você é responsável pelas escolhas e decisões que você toma para a sua vida. E suas decisões têm um preço eterno. Então não feche o coração para Deus. Não feche o coração para o Evangelho. Não feche o coração para a oportunidade de experimentar a graça de Deus na sua vida.
Como um condenado à morte resistiria à vida em abundância que o Evangelho oferece? Você que vive no pecado sem Jesus, você vive debaixo da condenação. É isso que a Bíblia fala. Se você morrer nessa situação, você vai pagar um preço eterno. O preço da rejeição. Nada nem ninguém vai mudar isso. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, diz o Senhor. Por fim, a graça irresistível tem o toque irresistível. 1 João 4,19 diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ninguém escolhe a família que nasce. E, infelizmente, o pecado arruinou a vida humana. Por isso, muitos casais geram filhos sem se amarem, sem compromisso, sem um lar, sem responsabilidade. O resultado são famílias desestruturadas, problemas decorrentes do alcoolismo, da violência, do distanciamento afetivo, da falta de cuidado, da falta de amor. E muitas pessoas criadas em ambientes de muitas discórdias, de disputas, de intrigas, de brigas. Muitas pessoas crescem debaixo de violência emocional, física, verbal. E uma pessoa criada num ambiente assim, normalmente, vive em solidão e isolamento emocional. Não conhece e não reconhece o amor. Pensa que ninguém a ama. Eu não sei a família que te gerou e trouxe você ao mundo. Eu não sei se você tem sequer uma família. Saiba que tudo isso é resultado daquele problema, do maior problema humano. Qual é o maior problema humano? O pecado. O pecado, ele arruína a vida das pessoas e das famílias. E talvez você tenha nascido, crescido em um contexto como esse, onde você nunca se sentiu amado. Nunca se sentiu amado. Aí eu abro o Evangelho e leio para você uma declaração de amor, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Deus te ama e se importa contigo. Talvez você tenha acreditado em uma falsa crença que ninguém te ama. Isso é uma mentira satânica. Porque a Bíblia diz que Deus te ama.
Vamos afirmar isso para a gente? Deus me ama. Deus me ama. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer assim, diz para a pessoa aí do lado que Deus te ama. Mas como eu sou batista, eu digo assim, diz para você mesmo, Deus me ama. O Deus verdadeiro, o Deus vivo, Ele te conhece, Ele te ouve, Ele te vê. Ele olha para um lugar como esse e sabe exatamente quem é você. Ele conhece a tua voz. Ele sabe a cor dos teus olhos. E Ele sabe exatamente o que tem agora no teu coração. Deus te ama e demonstrou já o seu grande amor por você, através do seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele deu a vida de Jesus para salvar a tua vida. Você entende isso? Ele deu gratuitamente a sua vida para salvar a tua vida. Isso é graça. Graça irresistível. Como resistir a um amor desse? Como alguém, compreendendo com clareza, pode resistir ao amor de Deus? Porque você pode duvidar do meu amor, mas do amor de Deus você não tem como duvidar, porque Ele deu prova que ama. Prova forte, incontestável que te ama. Porque Jesus morreu lá na cruz do Calvário para te salvar. A vida dele pela tua vida. Quatro perguntas para a gente finalizar. Revisando cada uma das lições. Primeira pergunta. Quem, em sã consciência, resistiria à chance de aliviar um fardo tão pesado? Talvez você tenha chegado aqui com um fardo pesado, com uma dor na sua alma, com um cansaço espiritual. Se você está assim, como em sã consciência você resistiria ao alívio que Deus oferece, ao convite de Jesus para tirar esse peso que está sobre a sua vida? Como um escravo poderia resistir, recusar a liberdade? Quem vive no pecado é escravo do pecado. E o que é que Jesus veio oferecer? Libertação do pecado. Você não será mais dominado pelo pecado. Quem em sã consciência, sendo escravo, pode recusar a liberdade? Como um condenado à morte resistiria à vida abundância que Deus promete? Sim, porque o salário do pecado é a morte. Você está condenado pelo pecado. E a condenação é esta, que Deus enviou o seu Filho ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se você não tem Jesus, você já está condenado. E você pode mudar essa realidade, recebendo a graça de Deus, o amor de Deus, a libertação dos seus pecados. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna.
Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Como resistir ao toque do amado? Como resistir ao amor de Deus? Como resistir àquele que ama não de palavras, mas de fato e de verdade? Como resistir à oferta de amor feita na cruz do Calvário por você? Como resistir ao amor de Deus que deu o seu próprio filho para morrer no seu lugar? Como alguém em sã consciência, compreendendo isso, volta as costas e não crê? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus e a seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou ao mundo. Essa é a vida eterna. Conhecer pessoalmente Jesus. Ter uma experiência real de salvação com Jesus. Se você ainda não tem ou não teve essa experiência de fé, hoje, entrega a tua vida a Jesus. Vamos orar? Curve sua fronte e vamos orar. Ó Deus amado, Deus querido, o Senhor é real, o seu amor é real. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor revele-se àqueles que aqui estão, que estão cansados, que estão sobrecarregados. Que o Senhor revele a sua graça, o seu amor para eles. Aqueles que estão presos ao pecado, presos e precisando de libertação. Deus, em nome de Jesus, Senhor, faz a libertação hoje. Que eles experimentem a Jesus, aquele que liberta, Senhor. Ó Deus, faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor. Abre os olhos daqueles que estão brincando com a sua própria vida, que não estão compreendendo, que não estão levando a sério os seus próprios pecados. Deus, abre os olhos, abre o entendimento, Senhor, porque essa pode ser uma decisão com consequências eternas, Senhor.
Mas principalmente, Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa aqui possa acolher na sua vida hoje o amor de Deus, o amor que salva, o amor que transforma, o amor que liberta, o amor gratuito, o amor gracioso de Deus. Ó Deus, faz a tua obra, que teu Espírito possa tocar em cada coração, em nome de Jesus. A igreja continua orando, porque eu creio na graça irresistível de Deus. E quando ela toca num coração, quando o Espírito de Deus toca num coração, é irresistível. A gente não resiste ao convite, ao chamado. Tem alguém hoje que deseja publicamente entregar sua vida ao amor de Deus, à graça de Deus? Publicamente deseja entregar sua vida para Jesus, para o amado do Pai? Há alguém hoje para Jesus? Alguém que deseja essa experiência de fé, com o amor de Deus, com a graça de Deus na sua vida? Há alguém hoje? Tem entre nós alguém afastado do Evangelho, afastado da igreja, e deseja a sua reconciliação? Deseja voltar para o Senhor, para a casa do Senhor, para o convívio do amado do Pai? Há entre nós alguém? Não havendo, nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto, e eu convido aqueles que foram escalados para a nossa ceia do Senhor. Se você foi convidado para participar, então vem aqui à frente, por favor. Eu vou ficar falando daqui e depois eu desço, para facilitar. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Aquela que Ele ensinou que nós celebrássemos esse momento até que Ele venha. A mesa do Senhor nos traz a recordação do sacrifício dele na cruz do Calvário. E a atitude certa para participar da ceia é um coração quebrantado e contrito. É aquele coração que reconhece que é preciso da graça para viver uma vida vitoriosa no Espírito. É preciso do amor de Deus permanentemente na vida. E assim nós vamos participar da mesa do Senhor, com o coração quebrantado e contrito, mas também com o coração agradecido a Deus por tamanha graça e salvação. Faça uma oração. Oração. Deus Santo, Paizinho querido, te damos glória, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, porque só o Senhor Deus é santo, santo, digno de toda a nossa adoração.
Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor Deus perdoe todos os nossos pecados, Senhor, e nos fortaleça na fé, na certeza que o Senhor, só o Senhor Deus pode nos salvar de todo pecado. Abençoa essa Santa Ceia, Senhor, abençoa a vida de cada pessoa que está aqui presente, que vai participar. Eu te oro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Pega aqui. Tá ali. Guardem aí, tá? Muito bem. Vocês começam por aqui e voltam pelo meio, tá? Vocês começam por aqui e voltam pelo meio, tá bom? Podem servir. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor Deus amado Pai, eu venho te agradecer, Deus, pela vida de cada um aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela liberdade que nós temos, Pai, de te agradecer, Pai. Obrigado, Pai, por ter morrido na cruz por nós, Pai. Em forma de filho, Deus, o Senhor desceu e morreu pelos nossos pecados, Pai, naquela cruz. Obrigado, Deus. Desperta-nos, Pai, para que a gente possa, Deus, seguir uma vida reta, Deus, uma vida iluminada por Ti, Deus, que a gente possa reconhecer, Deus, que a gente é falho e é pecador, e também reconhecer que o Senhor está de braços abertos, Deus, e quando houver tempo, Deus, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama, Deus, da maneira que a gente é, mas a gente tem que mudar, Deus, a gente tem que reconhecer, Deus, que a gente tem que andar conforme a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Deus. E como na Tua palavra fala, Deus, o Senhor fala que mesmo antes de eu ser entretecido no ventre da minha mãe, de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia cada canto que ia colocar meu pé, Deus. E assim, Deus, a gente te agradece por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém. Deixa eu ver se chegou. Com temor e tremor, participemos do pão e do vinho. Agradece. Vai chegar aí. Deixa eu ver aqui. É pilha, será? Empresta o seu. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento, esse rico momento, Pai, que nos lembra, Pai, que o Senhor voltará, em breve voltará, Pai, e esse momento também enriquece a nossa comunhão. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar participando, obrigado por cada irmão presente. Senhor, te oro, Deus, em nome de Jesus, amém.
Amém. Pedir que 2 dos homens ajudem a recolher os cálices. As mulheres podem sentar-se. Obrigado. Então, vamos nos colocar de pé, vamos enterrar esse momento. Alegres por esse banquete. Vamos ter liberdade em Cristo Jesus. Nosso Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Então olhe para a cruz. Aleluia. Eu vou, se eu souber participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador, na cruz o amor do Pai, o nosso Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor, me ajuda pra ele. Morte treme, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar-se. Hoje eu mandei, além de mandar o meu diário espiritual para as pessoas que pediram para receber, eu mandei nos grupos da igreja também, não é? E eu espero que vocês tenham lido. Se você não leu, faça a gentileza de ler, tá bom? Porque eu estou pensando em começar uma campanha. Uma grande campanha. Uma campanha que pode mudar muita coisa em pouco tempo. Em pouco tempo. Você conhece alguém que seria capaz de fazer a doação de R$1 para a nossa igreja? É uma coisa difícil de encontrar? Hein, pessoal? Não, né? Apenas R$1. Pois é, nós vamos planejar uma campanha nas mídias da igreja e vamos encaminhar essa mensagem para o maior número possível de pessoas no Brasil e fora do Brasil. A ideia é ganhar pela quantidade de pessoas e não pela quantidade, o valor da doação. Imagine você, se nós conseguirmos que cada pessoa doe R$1, apenas R$1, e se eu conseguir 2 milhões de pessoas doando R$1, não faz diferença? Faz diferença, não é? Então, se a gente se engajar, Igreja Batista Aliança, uma campanha simples como essa, que nós temos credibilidade suficiente para chegar ao coração e o interesse das pessoas, nós somos uma igreja batista. E ser uma igreja batista é um referencial muito saudável no nosso país. Você pode falar com qualquer pessoa. Quando você diz, eu sou batista, a conversa é diferente. Porque nós temos credibilidade no país inteiro, no mundo inteiro. Ser batista. Primeira coisa. Então nós somos uma igreja com 64 anos de história. Nós somos uma igreja com CNPJ, pessoa jurídica, com uma conta da igreja, pessoa jurídica. Ou seja, aqui o pastor e os bens do pastor não se confundem com os bens da igreja. A conta da igreja é separada da conta do pastor. Isso significa que há segurança jurídica em se fazer a doação de R$1 para a igreja. O pastor não vai meter a mão na oferta da igreja, não é? Nós temos uma história de integridade e credibilidade nesse lugar. Então nós somos uma igreja conhecida, não é? Nós temos um bom nome. Nós temos 2 pastores que têm integridade, que têm credibilidade, que têm idoneidade. E esse é um fator que conta também na hora que você pede uma oferta para a nossa igreja. Então uma pessoa pode saber que a igreja existe mesmo, nós temos um site da igreja, nós temos cultos gravados, nós temos uma série de informações que atestam, comprovam a existência real da igreja. Nós não seríamos pessoas mal intencionadas querendo levar vantagem contra das pessoas. Nós temos existência real. Então, todos esses são fatores que nos ajudam a ter o respeito e a consideração das pessoas, de modo que eu acho que a gente ultrapassa 5 milhões de pessoas, se cada um de nós se envolver. Então, nós vamos planejar essa campanha com o pessoal da mídia.
E eu vou precisar da ajuda e o envolvimento de todos vocês. Qual é o valor da oferta, gente? Não é possível. Não é possível. E a gente não consiga atingir um objetivo tão especial, não é? Já pensou? Se a gente consegue alcançar 5 milhões de pessoas generosas que façam a doação de R$1, isso vai fazer muita diferença. Orem sobre isso e pensem como a gente pode alavancar essa campanha. É uma campanha simples, mas que pode trazer resultados extraordinários. Você que nos assiste, quando fizer a doação, coloque R$1 e 01. Coloque R$1.000 e coloque 01, porque a gente vai identificar como uma oferta para a campanha de construção do novo templo. 01 no final de qualquer valor, a gente vai identificar como oferta designada para a construção do novo templo. Seja R$1, seja R$1.000, coloca no final 01. E todas as vezes que cair na conta da igreja 01 centavo, a gente sabe que é uma oferta designada para a campanha da construção do novo templo. Ora por isso, posso contar com a igreja? É envolvimento, engajamento nas redes. A gente tem nome e credibilidade para fazer isso. É só você confiar. Tá bom? Bom? Bom, meus amados, quero ser bem curto aqui no aviso, tá? Nós estamos no mês de maio, e o mês de maio nós celebramos o mês da família. Então, a partir desse próximo sábado, nós vamos dedicar todos os sábados do mês de maio à família. Né? Nós convidamos pregadores, nós temos o pastor Gilmário, né? Então temos nomes realmente muito importantes. Então, dedique tempo para esse momento, porque realmente é muito importante. Nós sabemos onde o inimigo ataca, e se ele realmente ataca a família, ele destrói praticamente tudo, toda a sociedade, a nossa igreja. Então, que nós possamos agora fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso conhecimento e saber como nós vamos blindar isso. Então, eu acredito que vai ser um momento muito rico de conhecimento. Então, que nós possamos realmente dedicar tempo a nós e a nossa família. Certo? Então, é para todos, pai, mãe, filhos, jovens, crianças. Convidem seus vizinhos para estarem aqui todos os sábados agora no mês de maio. E no primeiro sábado nós já vamos ter o pastor Gilmário, dia 9/5. No segundo sábado nós temos a pastora Elizabeth, pastora Betinha. No dia 23/5 nós temos o pastor Belmiro Monroy. E no dia 30/5 nós temos o palestrante Paulo Lameira, que ele vai trazer também uma reflexão muito boa a respeito da família. Então não percam, realmente dedique tempo para a sua família, para você. Então nós contamos com a presença de todos. Então esse é o mês de maio de celebração. Então venham, todos os sábados, a partir desse agora próximo dia 9, todos os sábados às 19 horas, tá bom? Amém. Boa noite, igreja. Recentemente, eu, o irmão Gilson e o pastor Gilmário estivemos lá no sítio Alberto Stewart. Eu tirei algumas fotos, não tirei de todos os locais, principalmente as partes internas, porque no dia anterior eu tinha encerrado um acampamento e eles estavam arrumando tudo, né? Mas coloca aí para a gente ver aí algumas fotos. Não, tu tem que puxar ele inteiro, puxar na parte de cima. Ah, beleza. Pronto, isso aí é uma das entradas dos quartos, né? E lá embaixo também tem quartos, pode passar, né? Bastante verde, como vocês estão vendo aí, né? Bastante locais para se reunir, tem até uma mesinha de ping-pong, ali um cidadão passando ali, eu acho que é o Gilmar. Aí embaixo é um redário
tem umas trocentas redes, eu parei de contar na 100ª rede. Cadê o Gilson? Pronto, tá aí ele. Né? Então, um local para muita rede, muito local para se descansar, muito verde. Pode ir passando. Estou só mostrando as fotos, é a piscina. Tem um escorregador ali. Tem gente já dizendo que ia botar um breu para o pessoal se enganchar descendo, mas ninguém vai fazer isso não. Tá entendendo? Tem uns campos de areia, brinquedos ali. Volta só um pouquinho, o 2. Esses brinquedos estão ok, o irmão Gilson testou, tá certo? E ficou beleza lá. Temos os campinhos aí. Ali, ó, atrás, volta só um pouquinho. Ali é a capela, tá? Vai passar. Isso. Aí a capela mais de perto, né? Os espaços. Não tem muita falta repetida não, viu, gente? Então, é isso mesmo. Ó, a piscina, tá vendo aí? Escorregadorzinho aí. Né? Bem legal. Pode passar para o outro. Eu acho que já tem mais um. Olha aí, meu Pai eterno. Eu pensei que não tinha deixado esse aí, mas... Triste. Gente, é muito legal lá, como vocês podem ver aí. Muito bacana. Não percam essa oportunidade, tá certo? Lá as mangas vão estar já maduras, né? Porque aí estavam tudo verde, mas certas pessoas não resistiram. E foram atacar as mangas lá. Tem outro vídeo dele comendo, mas eu tirei, tá, o vídeo. Então, se inscrevam, vai ser muito bacana, será em novembro, aliás, final de outubro para novembro, né? Então, seria muito bom que todos nós pudéssemos estar lá, e eu ficaria muito feliz com a presença de todos vocês, tá bom? Vocês nos procurem, que aí vai dar tudo certo, a gente se inscreve, tem um carnezinho aí, vai ficar mais fácil para você pagar até lá, tá bom? Muito obrigado, igreja. Vamos fazer a oração final e a bênção apostólica. Hoje eu não vou à porta porque vocês entenderam por quê, não é? Foi um milagre eu conseguir dar aula na escola bíblica e pregar. Eu preguei sexta-feira à noite, preguei ontem à noite, celebrei o casamento, dei aula na escola bíblica e acabei de fazer essa pregação e depois a ceia, né? Então, para quem está como eu estou, foi difícil, mas consegui. Então eu não vou à porta para lhes cumprimentar na porta, tá bom? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia especial na tua presença, esse culto de celebração, de gratidão, de louvor, de adoração. Ó Deus, que a tua palavra ela fique gravada em nossos corações. Que teu Espírito Santo fale profundamente a cada pessoa e que cada lição tirada da tua palavra possa ser gravada em nossos corações, produza transformação e engajamento, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu doce Espírito, hoje e eternamente. Amém. Que Deus lhes abençoe, lhes dê uma semana de paz.